um dos assuntos que mais inferniza a vida do estudante do ensino médio é a trigonometria. Ela realmente não é uma matéria tão fácil, mas ela está longe de ser impossível de entender, tá certo? E nessa série de vídeos eu vou mostrar de onde que vem todas as equações, as identidades trigonométricas, e eu tenho certeza que vai dar uma descomplicada e vocês vão ver que ela não é nenhum monstro, tá certo? Então não se esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima. Vamos falar então de trigonometria. Trigonometria. Muito bem. E para isso eu vou precisar de um belo triângulo retângulo, ok? Os primeiros conceitos sairão bem daqui. Então fazer um triângulo feito, ok? Esse lado a gente vai chamar de A, esse lado de B e esse lado de C. E eu vou delimitar aqui dois ângulos. Esse ângulo vai ser θ. Esse ângulo aqui é 90 graus, certo? E se aqui é θ, aqui é 90, esse só pode ser 90 menos θ. Observe que se eu fizer 90 menos θ mais θ, dá 90. Com 90, 180. Então tá tudo certo. Vamos chegar um pouquinho pro lado, esse triângulo, só para não faltar espaço. Ok. Vamos então definir, aliás, o que nós chamamos de razões trigonométricas. Tudo que a gente falar de trigonometria vai sair daqui, ok? Assim, esses são os conceitos bem primitivos, que são o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo. Então vamos definir aqui seno de θ, o cosseno de θ e a tangente de θ, ok? Vamos lá então, o seno de um ângulo ele é definido como a razão do cateto oposto a esse ângulo, observe o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. E isso no nosso desenho é igual a B sobre A. Isso. Já o cosseno, aqui era o cateto oposto, o cosseno vai ser o cateto adjacente. Então, o cateto que está adjacente ao ângulo, ou seja, ao lado aqui, dividido também pela hipotenusa, ou seja, cateto adjacente sobre hipotenusa. Isso vai ser igual a C sobre A. Ok? E a tangente, a gente vai mexer só com os catetos. A definição de tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso vai ser igual a B sobre C. Muito bem. E agora eu vou fazer essas mesmas relações para o 90 menos θ, ok? Então, vamos lá. Seno de 90 menos θ é igual ao quê? Cateto oposto, que é o C, dividido pela hipotenusa, A. Então, C sobre A. O cosseno de θ, de θ não, 90 menos θ, certo? 90 menos θ é igual ao cateto adjacente, que é B, dividido pela hipotenusa. Então, B sobre A. E a tangente de 90 menos θ vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, C sobre B. Agora, olha só que interessante. Quando nós temos dois ângulos complementares, o seno de um vai ser o cosseno do outro. Então, olha só, seno de θ é B sobre A. Cosseno de 90 menos θ é B sobre A. Seno de 90 menos θ é C sobre A. E o cosseno de θ é C sobre A. Então, eles são o seno de um é o cosseno do outro. Muito bem, isso é bem interessante. Agora, vamos começar a definir a tabela dos ângulos notáveis, ok? Ou arcos notáveis. Então, vamos lá. Arcos notáveis. Que são os arcos que a gente decora, o seno, cosseno e a tangente, né? Que a gente aprende lá no nono ano. Então, vamos lá. Eu vou precisar aqui de... Vamos fazer aqui. 2... 4... 1... 2... 3... Ei, tá certinho.
E aqui nós vamos colocar o seno, cosseno e a tangente. E aqui nós vamos colocar os arcos notáveis, que são o 30 graus, o 45 graus e os 60 graus. Muito bem. E eu não vou simplesmente preencher essa tabela, eu vou mostrar de onde que vem tudo, ok? Vamos começar pelo 30 e pelo 60, porque como eles são complementares, o seno do 30 vai ser o cosseno de 60 e o seno de 60 vai ser o cosseno de 30. E as tangentes vão ser inversas, ok? E eu vou demonstrar isso aqui usando um triângulo retângulo. Ó, retângulo não, perdão, um triângulo equilátero. Então, olha só, vamos desenhar aqui esse triângulo equilátero. Esse ângulo aqui vai ser 60. Eu vou traçar aqui a altura dele, que, se vocês lembram muito bem, ela é equivalente a bissetriz e mediana. Então, ela divide o ângulo aqui no meio, de forma que esse cara aqui é o 30. E esse lado L vai virar L sobre 2, ok? E essa medida aqui a gente chama de H, porque é a altura. Esse ângulo é 90 graus. Então, vamos agora mexer aqui, né? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui, de forma que L ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado, certo? Isso aqui vai virar L ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 2 ao quadrado é 4, mais H ao quadrado. Para eu sumir com esse denominador, eu vou multiplicar essa equação inteira por 4. Então, vezes 4, de forma que a gente vai obter o seguinte. 4L ao quadrado é igual a L ao quadrado mais 4H ao quadrado. Se eu subtrair L ao quadrado dos dois lados, eu tenho 3L ao quadrado é igual a 4H ao quadrado, certo? Eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, vamos tirar aqui a raiz quadrada. E eu vou obter o quê? Raiz quadrada de 3 é raiz de 3. E raiz quadrada de L ao quadrado é L. Então, vai ficar L raiz de 3 é igual a raiz de 4 é 2. E raiz de H ao quadrado é H. Finalmente, H é igual a L raiz de 3 sobre 2, certo? E agora, como eu tenho tudo aqui em função de L, eu posso calcular o seno, o cosseno e a tangente tranquilamente. Então, vamos lá. O seno de 60, vamos escrever aqui. O seno de 60 graus, observem, é o cateto oposto. H sobre a hipotenusa L. Mas H é isso aqui. Então, vamos lá. Isso aqui é igual a H sobre L, que é igual a L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Então, tem um L aqui. A gente observa que os L's somem. E o cosseno, aliás, o seno de 60 vai dar raiz de 3 sobre 2. Muito bom. Vamos agora para o seno. O seno, o cosseno. Vamos para o cosseno de 60, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, é L sobre 2, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa L. Então, é L sobre 2 dividido por L. Os L's vão cortar de novo, né? E vai sobrar só meio. Então, o cosseno de 60 é meio. E vamos agora para a tangente. A tangente de 60 graus é igual a cateto oposto, H, sobre cateto adjacente, L sobre 2. Aí olha o que vai acontecer. H dividido por L sobre 2. Só que H é isso aqui. Então, é L raiz de 3 sobre 2. E aqui embaixo, L sobre 2, né? Observem que aqui embaixo esses dois somem e os L's também somem. Então, a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Vamos preencher isso aqui? O seno é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é meio e a tangente é raiz de 3. O 30 a gente sabe que é só inverter tudo, então o seno vai ser meio, o cosseno vai ser raiz de 3 sobre 2 e a tangente é só eu inverter, então vai ficar o seguinte. Eu só vou colocar aqui a tangente. Tangente de 30, ela é, observem só, o cateto oposto, L sobre 2 dividido por H,
que é exatamente o inverso disso aqui. Então é só eu pegar o raiz de 3 e inverter. Vai dar 1 sobre raiz de 3. Isso aqui é só eu multiplicar em cima e embaixo. Então, multiplicar por raiz de 3, que isso aqui é igual a 1, então não estou alterando nada, e vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, muito bem. Temos aqui raiz de 3 sobre 3. Agora só falta 45 graus. O que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui um triângulo isósceles dessa forma. Se a gente pega um quadrado, por exemplo. Opa, isso aqui não saiu reto. Agora sim. Mais ou menos um quadrado. E eu traço a diagonal. Eu sei que a diagonal divide esse ângulo no meio. Então, aqui, o que antes era 90 vai ficar 45, 45. E aqui é 90. Esse cara só pode ser, então, 45, para dar 180 graus, né? Se aqui é L, que é o lado do quadrado, simplesmente fazendo um Pitágoras, eu descubro quanto que vale essa diagonal que a gente chama de D. Então, D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Portanto, D é igual a, se eu tirar a raiz, né, dos dois lados, vai ficar raiz de D ao quadrado é D, raiz de 2 é raiz de 2, e raiz de L ao quadrado é L. Então, D é igual a L raiz de 2. Isso a gente conhece da geometria plana. E se eu quiser calcular o seno, o cosseno e a tangente, vamos lá. O seno de 45 é igual a cateto oposto, L, sobre a hipotenusa D. Mas D é L raiz de 2, então L raiz de 2. Isso aqui vai dar o quê? Os L's cortam e vai ficar 1 sobre raiz de 2. Que se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, eu obtenho raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45, observem que vai ser a mesma coisa, porque o cateto adjacente também vale L, certo? Então, é simplesmente a mesma coisa. L sobre L raiz de 2, que é igual a, já vou pular para essa parte, raiz de 2 sobre 2. Muito bem. E a tangente é o mais fácil, observem só. A tangente de 45 é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é L sobre L. Então, isso aqui cancela e vai sobrar simplesmente 1, certo? Então, para finalizar nossa tabela, a gente tem que o seno de 45 é igual ao cosseno, que é igual a raiz de 2 sobre 2, e a tangente vale 1. Com isso, a gente termina a nossa tabelinha, e essa é a nossa introdução à trigonometria. Você conhecer as razões trigonométricas, que são seno, cosseno e tangente, visualizá-las nos triângulos e decorar, né, aprender essa tabelinha aqui dos principais ângulos que a gente trabalha. No próximo vídeo a gente vai aprofundar nisso. Não esqueça de deixar o seu like, se possível o seu favorito. Um abraço a todos e tchau, tchau.